realmente bastante feliz, bastante contente de poder trazer essa discussão e poder trazer algumas ideias, né, que são ideias que a gente vem construindo ao longo do meu trabalho, né, como psicólogo, como psicanalista, e do meu ensino, sobretudo do meu ensino na universidade, né, que já tem algum tempo, tem uns 21 anos. Mas, enfim, é, essa temática, né, sobre a questão do mal-estar e o que nos anima hoje, ela é bastante complexa, como disse o Fábio, nós temos muito mais perguntas do que respostas, né? Nós, psicanalistas e psicólogos, somos muito bons em prever o passado, né? Prever o futuro é mais difícil. Quando a gente fala do passado, obviamente, a gente fala que o passado tem uma potência, né, no presente, não é o passado como algo que, né, não nos concerne, mas, em todo caso, também pensar assim, a quente, as questões que estão colocadas hoje é um exercício bastante complicado. Mas eu tentei fazer colher algumas ideias para eu apresentar aqui para vocês. Bom, como é que eu dividi essa minha apresentação aqui, né? Eu pensei inicialmente em nós discutirmos um pouco sobre o conceito de mal-estar, né? Esse conceito aparece em Freud, na forma como Freud propôs. Tem uma data redonda, né? O livro do Freud é de 1930, né? Portanto, nós temos 90 anos, exato, e a publicação foi em torno desses meses. Eu até cheguei a ler não conseguia ler, eu entrei. A gente está. Um dos nomes do mal-estar atual é uma espécie de overdose, né, de informação mediada por computador. Né? Nós, professores, principalmente, eu não sei como é que vocês estão disso, mas, enfim. E aí eu vi que tinha uma referência aos 90 anos desse texto, e eu acabei não entrando, né? Mas me parece que está no, no Globo, né? Me parece que está no Globo, mas isso deve ter outras comemorações, né? Esse é um texto do Freud, foi um dos mais traduzidos, né? E um dos mais comentados. É um texto tardio, é um texto de 1930, para você ter uma ideia, em 1930, Freud já contava aí com seus 76 anos, 74 anos, né? Ele é de 1856. Bom, ele está numa fase, já fez a segunda reformulação da sua teoria, que foi em trazer a teoria da pulsão de morte, né, em 1920, e ele está numa fase em que ele interroga a cultura. Isso que é interessante nesse texto. É um texto junto com. E são textos finais, Freud acaba morrendo em 1939, né? São textos finais que é um conjunto de textos, né? É o mal-estar na cultura ou na civilização, depois a gente pode discutir esses termos, e o futuro de uma ilusão, onde ele discute a função da religião, né? É um texto também canônico, e o Moisés e o monoteísmo, que também é um texto bastante interessante, talvez, é um texto também que tem voltado para ser usado como instrumento para a interpretação das questões sociais que têm aparecido no Brasil. Né? Um autor como Vladimir Safatli, que é um professor da USP, então, um pesquisador dos processos sociais, ele diz, por exemplo, nesse texto, Freud tem uma frase que parece inverter toda a proposição freudiana ali da psicologia das massas, da psicologia das multidões, né? Que é a ideia de que as multidões constituem um líder, né? E é isso que a gente acredita em psicanálise, né? Nós projetamos
o nosso ideal no líder e constituímos, então, um líder. Né? Isso já dá para a gente pensar uma sedão de... o herói, o pai, enfim, Deus. Mas nesse texto, falando de Moisés, Freud diz que Moisés, a certa altura, ele inventou, ele fez o povo judeu. O povo judeu, ele começa a se formar. Então, a frase do Freud parece que é: Moisés forma o seu povo, faz o seu povo. E aí é interessante, porque essa é uma inversão, no sentido de que, claro, ok, o povo é feito numa posição que a gente, em psicanálise, a gente diria masoquista, no sentido de que uma servidão voluntária, mas é um pouco assim, tu tem uma inversão aí, porque é como se tu buscasse no próprio líder, né, as características que seriam próprias do teu próprio funcionamento. Né? Então, isso, logicamente que o Safato está usando isso para pensar essas questões que estão hoje no Brasil, por exemplo, que tem pessoas que, francamente, se projetam, se identificam, né, com o presidente da República em algumas ações que são, bom, vamos falar assim, tresloucadas. Mas, claro, tresloucadas não quero dizer que isso não tenha um endereço. É uma loucura com método, né? Tem vamos dizer assim, uma formulação política bastante específica. Né? Mas, em todo caso, essas atitudes que não estariam dentro, digamos, do conjunto, né, de ideais, mesmo compartilhados pelo Brasil, né, que no Brasil, nós brasileiros compartilhamos alguns ideais, vamos dizer assim, meio tortos, né? Queria, dessa vez, nesse momento, né, isso estaria um pouco além ainda. Né? Mas, enfim, só para dar um exemplo, né? Porque eventualmente se fala de psicanálise e aí as pessoas, né, talvez você tivesse a expectativa de que vamos fazer agora uma sessão de psicanálise e tal. Mas, na verdade, o que eu vou falar são justamente também desses agenciamentos sociais, né, de como nós podemos pensar, né, a psicanálise como um instrumento para entender os laços sociais. Tá? E Freud faz isso nesses 3 livros, né, que são livros finais. Assim. O Moisés ainda bem, foi publicado depois da morte dele, é um livro de 38, e, claro, tem Totem e Tabu antes, né? Enfim, que também é um livro que ele faz alguns experimentos aí pensando os laços sociais, e Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é de 1920 também. Então, acho que esses são 5 títulos assim, onde Freud se detém mais aprofundadamente sobre essa questão do laço social, né? De pensar a psicanálise, como a psicanálise pode pensar esse laço social. Bom, mas o que nos traz aqui não é o Moisés, né? É o mal-estar na civilização. Eu vou tentar projetar, da outra vez que eu tentei projetar, que deu algum problema no meu, mas eu acho que agora eu vou conseguir. Bom, vocês conseguem ver aí? Aí, sim. Sim. Tá. Bom, então eu vou usar, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse suporte aqui do PowerPoint na primeira parte da minha fala aqui para vocês, que é quando eu vou falar desse conceito de mal-estar e tal, e como isso aparece em Freud e tal. E depois, a segunda parte, nós vamos ter uma conversa mais franca, que eu vou tentar pensar algumas das questões, como essa que eu falei agora ali, né, que estão acontecendo agora, e a forma como nós temos respondido a essa questão da pandemia. Não? Enfim, mas inicialmente, então, eu vou rapidamente apresentar, assim, meio que de forma dogmática, os conceitos,
mas não que vocês não possam e não devam, né, questionar, tá? Eu só não sei como. Eu vou pedir que vocês falem quando vocês quiserem interromper, porque eu não tenho como. Eu, pelo menos, não sei ainda como controlar aqui ver ao mesmo tempo as manifestações escritas. De qualquer forma, se aparecer alguma coisa, o Fábio pode me ajudar, viu, Fábio? Tranquilo. Tá? Pois bem, vamos começar com essa questão do mal-estar, né? Que em alemão aparece como Unbehagen, né? Esse mal-estar na cultura. O que seria esse mal-estar, né? Geralmente a gente coloca, principalmente no mundo moderno, no mundo contemporâneo, né? Nós queremos o bem-estar, é isso que nós perseguimos, né? Mas assim, talvez Freud chamavam ele de pessimista, mas eu acho que ele tinha uma visão realista em relação a essa questão do bem-estar, ou da felicidade, ou da promessa de felicidade, né? Que pode existir, ou que passa a existir na modernidade. É preciso que a gente pense que antes da modernidade, em todo caso, essa questão da felicidade não era colocada desse modo, do modo como nós colocamos. Um país como os Estados Unidos tem uma referência à felicidade na sua própria Constituição, né? A busca pela felicidade está lá na Carta Fundante. Então, a felicidade é algo que passa a existir como reivindicação a partir da modernidade. Tá? Então, a gente poderia pensar, né, o bem-estar como essa busca da felicidade ou essa felicidade. Depois nós vamos discutir um pouco melhor isso. Mas, assim, o, o, o Freud pensa a questão do mal-estar como uma impossibilidade mesmo de estar no mundo. Por que ele pensa essa impossibilidade? Porque ele diz, olha, de algum modo nós... O que é o mundo para os humanos, né? Nós não temos um mundo pré-pronto, pré-preparado, nós não temos uma bagagem instintiva que nos, que nos possibilite de agir no mundo logo em seguida. Né? Enfim, de algum modo, por questões evolutivas, eu sei que tem biólogos aí me escutando, então me corrijam se eu dizer se é alguma bobagem, né? Porque digamos, a biologia freudiana é muito mais lamarquista do que, enfim, é meio que uma fantasia biológica. Mas dá para a gente pensar assim, ó, talvez, né, na história evolutiva, o ser humano ou os mamíferos optaram por ter uma bagagem instintiva menos efetiva, que produzissem uma relação mais harmônica com o mundo, e optaram que houvesse um aperfeiçoamento a partir da mediação com um outro membro da espécie, né? Especialmente os mamíferos. Né? E os humanos, então, nós exageramos nisso, né? Porque, bom, né, quando um humano fica pronto, né, quando será que ele fica pronto? Ou seja, a nossa aposta é, bom, nós vamos... Claro, estou dizendo como se isso fosse possível, né? Fantasia. Né? Mas estou dizendo, como é que as coisas se apresentam. Bom, nós vamos estar no mundo abrindo mão como se isso fosse possível, mas digamos que fosse, abrindo mão de uma bagagem instintiva mais efetiva, em troca de nós podermos continuar ou adquirir, né, os modos de nós estarmos no mundo através do outro. Tá? Nesse sentido, a gente pode dizer que, na natureza, nós optamos por fazer o uso de um objeto altamente tecnológico que é mãe e pai. Bom, né? Mas qual é o contraponto, então, que tem a isso? Né? Qual é o preço que a gente paga? O preço que a gente paga é a gente chega no mundo em desamparo. Né? A gente chega no mundo, o mundo não é um lugar que nos espera. Né? Ou melhor, nos espera a partir justamente dessas próteses, né?
dessas possibilidades. Por exemplo, a partir do desejo da nossa família de nos acolher, né? Mas isso não é o mundo natural, né? Isso já é uma outra coisa. Bom, isso, de alguma forma, faz com que nós, o tempo inteiro, né? Então, isso aí a gente não consegue, né? O tempo inteiro a gente não consiga identificar ou constituir propriamente de um modo definitivo ou perfeito o nosso ser ou estar no mundo. Ou melhor, talvez a perfeição seja justamente tu admitir que a possibilidade de tu ser no mundo é uma clareira, é uma abertura para o mundo, né? Na forma como, por exemplo, eu não vou me arriscar aqui a citar Heidegger, né? Ele fala de Dasein, né? O ser aí, o ser como possibilidade. Tá? Bom, então esse desamparo, esse mal-estar, ele vai aparecer com vários nomes, né? Ele vai aparecer como impossibilidade de estar no mundo, como eu falei, como desamparo, como aflição coletiva, né? Como angústia, como desconforto, uma malaise, né? Em francês, aqui eu botei em francês. Francês é muito interessante, né? Porque tem a ver, francês, o termo malaise tem a ver com doença, mas tem a ver também com isso, com uma certa aflição, com uma certa angústia, com um certo desconforto. Dizem que foi uma malaise que levou à Revolução Francesa, né? O povo estava começando a sentir uma malaise, um mal-estar. E aí manifestou algo, né? Manifestou, e aí depois a gente já vai falar dessa questão das manifestações do mal-estar. Em todo caso, o mal-estar aparece como uma dificuldade de nomear um sofrimento. O sofrimento não é o mal-estar, o sofrimento já é uma narrativa, depois a gente vai ver ali. Mas o mal-estar a gente tem que ler como uma espécie de dificuldade de nomeação, de impossibilidade estrutural de tu estar no mundo, um certo desconforto que não tem o que tu faça, tu sempre vai ter algum, né? A Malésia, nesse sentido coletivo, até tem agora um fato que é terrível, vocês devem ter acompanhado agora, né, nessa semana, que foi a morte de um jovem negro por um policial branco nos Estados Unidos, e faz 4 dias que tem, apesar das recomendações, não é recomendações, de políticas, né, de afastamento social, tem acontecido passeatas e movimentos bastante importantes, né, nos Estados Unidos, enfim, em várias cidades, né? E aí são cenas que se repetem. Eu fiquei vendo ontem no jornal, né, um incêndio em Atlanta, né? O incêndio em Atlanta é uma coisa que eu me lembro de um filme que é um clássico, né, que retrata o incêndio de Atlanta durante a Guerra Civil Americana, que implicou, né, na abolição da escravatura, da escravidão. O filme é E o Vento Levou, né? Gone with the Wind. E tem o incêndio de Atlanta, né? E ontem eu fiquei com essa imagem, né, na TV, vendo um incêndio de Atlanta e vendo, né, esse me reportando as imagens desse filme, né, que é um clássico, é um Clark Gable, Vivian Leigh, enfim, quem gosta de cinema, lá dos anos 30, né, que reporta esse episódio, que é a Guerra Civil Americana. Bom, mas isso é mal-estar, né? Quer dizer, que alguma coisa fez com que as pessoas manifestassem isso, que é a questão do racismo estrutural na sociedade americana, e que também, obviamente, tem no Brasil. Mas então, se eu disse para vocês que o mal-estar ele aparece como dificuldade de nomear, né, um sofrimento que é real, enfim, como alguma coisa que eu não consigo nomear, as formas de nomeação vão ter duas vias, tá? Uma que é o sintoma, né? Então eu tenho um sintoma corporal, eu sinto alguma coisa, eu sinto ou, por exemplo, eu sinto manifestações de angústia. Podem ser o quê? Taquicardia, pode ser sudorese, que é suar, né? Enfim. Então, isso se manifesta como um sintoma, né? Apneia, né? Enfim, dificuldade de respirar, né? E é interessante, né? Porque esse moço, esse jovem que foi morto
pelo policial, ele dizia, eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar é a frase que talvez os convalescentes de Covid diriam, se pudessem, né? Mas eles estão usando o respirador artificial. Né? Então é interessante, né, essa conexão aí. Bom, então ela pode aparecer como sintoma, um sintoma corporal, e assim a gente tem vários, né, enfim. Como sofrimento. O sofrimento não é um sintoma, o sofrimento é uma narrativa sobre uma experiência coletiva de mal-estar. Né? Então, ali eu botei patos, né? Patos em grego é paixão, né? Patos, paixão, sofrimento. No sentido como, por exemplo, se diz a paixão de Cristo lá, né? Então, a paixão de Cristo tem várias narrativas. Eu sei que tem gente que estuda teologia aí que está me escutando e tal, né? Eu não sei, a que eu mais curto é a do, acho que é Mateus, eu não sei, faz tempo que eu não leio a Bíblia, que é a história ali que conta, né? Mas o que acontece nesse sofrimento ali, naquele negócio ali na última ceia? Tu tem a circulação de afetos, né? Afetos de ódio, né? Afetos de amor, afetos de companheirismo, afetos que circulam ali, né? E ali tu produz, e a partir desses afetos, né? Que já seriam desdobramentos da própria angústia, tu nomeia, tu cria uma narrativa, né? Eu acho que tem, sei lá, eu acho que quase todos os evangelistas fizeram narrativa sobre. Mas tem umas que são mais bonitas que as outras eu não me. De afastamento social, se tem menos produção de poluentes no planeta e pelo menos está se respirando melhor, enfim. Então, a Covid-19 ou o vírus viria, então, como sendo o indutor de política, aquilo que a gente não conseguiu fazer com políticas, né? O vírus faz. Eu não gosto desse discurso, eu acho que isso não é uma boa forma de se ver, né? E isso diz um pouco da nossa preguiça em pensar isso aí, porque a ideia da natureza é simples, assim, né? Nós devemos, o homem deve, egoisticamente, tentar manter as condições de ter vida humana na Terra, porque se ele não conseguir fazer isso, não é que ele vai destruir o planeta ou destruir a vida. Dizem que as baratas, aí de novo os biólogos vão querer intervir, eu estou provocando eles, dizem que as baratas sobreviveriam até ao holocausto nuclear. Né? Então, a questão não é a vida do planeta, mas é a vida humana na Terra que está em questão. E os humanos temos que fazer isso, temos que preservar o planeta para preservar a vida humana. Né? E, bom, ok, nós fazemos parte desse grande bioma e é interessante a vida humana no planeta. Eu acho que é importante. Né? Mas também é a relação que a gente pode ter, né, com a natureza. Porque às vezes a gente dá essa tese de que o homem domina a natureza, e que é muito cara ao século XIX, né? Nós já vimos que é furada, né? Furada. O corpo, é claro que o corpo, como parte da natureza ali, ele aparece também como um limite, né? Como uma fonte de mal-estar, aí a questão da saúde. Eu não estou falando a forma como nós nos relacionamos com o nosso corpo é uma imagem que nós temos do nosso corpo, né? Freud vai dizer isso e tal, é uma imagem, né? Nós nos relacionamos com a imagem do nosso corpo, que por sinal a gente busca no outro, né? É interessante isso. É no outro como espelho que eu ressignifico a minha imagem própria. Né? Isso acontece lá desde os bebês e tal. Eu fico citando os bebês porque eu estudo os bebês, mas enfim. Então, isso é o outro que é o meu espelho. Né? E eu busco. Como é que eu sei que eu tenho duas pernas, dois braços, uma cabeça e tal? Porque o outro funciona como. O outro garante, é suporte da minha imagem. Né? Então, essa é a imagem do corpo que eu tenho, mas isso é uma imagem. Né? Quando há uma manifestação real do corpo, essa imagem se rompe. Né? Como, por exemplo, quando eu tenho uma doença muito grave, quando eu adoeço. Então, quando eu envelheço, né? Então isso mantém o corpo nos dá a notícia, né, de que para além dessa imagem que eu constituo, né, há um real do corpo e que eu não tenho muito o que fazer. E a relação com os outros, né? Aí é que tá. Essa é uma questão interessante porque, bom,
O fato de nós termos isso que eu falei, né? Essa opção por estar na Terra com a partir da relação com o outro, né? Isso nos faz isso nos isso coloca a nossa existência como desde sempre alienada ao outro, né? Não tem como. Nós estamos, se tem uma verdade insofismável é que nós estamos nesse mesmo, nós estamos juntos nesse barco, né? É muito interessante, né? A nona sinfonia de Beethoven, eu acho que ele musicou ali o poema do Schiller, eu acho. E aí, obviamente que eu não sei alemão, mas eu fui traduzir e tal, pedir ajuda para alguém. E é interessante que no poema, o que está a alegria, na verdade, é que o sentido do poema é que a alegria é que a gente está junto nesse barco, que é isso. Né? Essa é a alegria possível, o que eu achei interessante, eu achei surpreendente quando eu fiz essa tradução. E é isso, é a única possibilidade. Ao mesmo tempo, obviamente, se é fonte de satisfação, de prazer, depois nós vamos ver, é fonte de desprazer, né, também, ou seja, é fonte de mal-estar também. Né? Essa ideia de que nós estamos com o outro. Né? Mas, de qualquer forma, é alguma coisa que a gente... O mal-estar tem a ver com isso, tem a ver com alguma coisa que a gente não tem como dar conta completamente, e sempre sobra algo, sempre... Né? Algo, a gente nunca consegue dar conta disso. Eu trouxe duas citações aqui, um pouco provocativas, assim, né? Eu juntei Freud com Marx, né? Para dar conta um pouco do que seria essa dimensão do sofrimento e essa dimensão do mal-estar. Né? Então, em Marx, né, o Manifesto Comunista, 1848, ele diz: tudo que era. Essa aqui é um hit nessa citação, então, né? Tudo que era sólido e estável se desmancha no ar, tudo que era sagrado é profanado, e os homens são obrigados finalmente a encarar sem ilusões a sua posição social e as suas relações com outros homens. Interessante, né? Viu? Que era o que a gente estava colocando lá. Ou seja, que é obrigado a. As ilusões se perdem e tu é obrigado a encarar aqui o que. Uma espécie de marco zero da experiência humana é essa relação com o outro. Só que ele faz um diagnóstico, né, da modernidade, ou da, ele está falando, obviamente, que aí da crítica ao capitalismo, né? Ele vai dizer assim que o capitalismo, então, traz, né, essa revolução contínua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente, essa falta de segurança, distingue a época burguesa de todas as precedentes. Então, isso aqui é uma ideia de um sofrimento específico, ou de um modo específico de sofrimento que é concernente à nossa época. Né? Então, digamos que no mal-estar, a gente pode pensar que ele surge desde a aventura humana na Terra ali, né? Desde que se constitui civilização, tu tem um mal-estar. Agora, tu tem formas, o sofrimento já diz respeito a uma certa forma, uma narrativa específica de em determinado tempo. E essa narrativa aqui que o Marx fala é justamente aí do advento do capitalismo, enfim, do que o capitalismo traz, de que tipo específico de mal-estar, ou de sofrimento, né, porque a gente está falando de uma narrativa, a época moderna, o modernismo, né, não falando modernismo aqui, o modernismo histórico, obviamente, traz de ressignificação, né, desse lugar do homem no mundo. Né? Freud vai falar então, Marx falando um pouco do sintoma, né? Falando um pouco do sofrimento, ele fazendo um diagnóstico, e Freud, então, falando aqui de uma outra perspectiva, né? Mas que fala também disso que é os nomes do nosso mal-estar, né? Contemporâneo e moderno, né? Que é Freud, então. Refiro-me, neste caso, a uma variedade de vertigem, um estado de mal-estar específico, acompanhado das sensações de que o solo oscila, as pernas faltam, é impossível ficar em pé. As pernas ficam pesadas como chumbo e tremem, os joelhos dobram. Essa vertigem nunca culmina em queda. E é interessante essa última frase, né? Que não é uma vertigem que tu ficou tonto e caiu. Não.
É um estado intermediário onde tu tem a vertigem, mas tu ainda te segura nas pernas e tem que ir adiante, né? Qualquer semelhança com a nossa vida será mera coincidência. Bom, então aqui nós temos, né, essa questão aqui. Né? O Marx, como diagnosticador do sintoma, em todo caso, do mal-estar na contemporaneidade, né? E obviamente que Freud falando aí dos seus pacientes e da experiência que ele encontra na sua clínica. Bom, falando dessa questão, né, dos sujeitos da modernidade, a gente vai ter, eu escolhi aqui, o Dunker fala num livro, o Dunker é um professor da USP, escreveu vários livros, é um psicanalista, e é um cara que se ocupa né, da intervenção na cultura, e, enfim, é um cara bem interessante. E ele, num livro chamado Psicanálise e Saúde Mental, que é um livro assim, não, né, um livro mais específico da área, ele traz uma alegoria que eu achei bastante interessante, que é justamente de a gente identificar na literatura esses sintomas da modernidade, né, descrito ali, esse sintoma e esse mal-estar da modernidade, descrito ali pelo Marx e pelo Freud antes. Né? Então, ele vai falar do Hamlet. Eu vou discorrer um pouquinho sobre cada um deles aqui, né? Muito rapidamente, mas, claro, quase todos vocês já leram isso. O Hamlet é o príncipe da Dinamarca. É interessante, vocês sabem, uma péssima tragédia do Shakespeare, e que aparece aí em 1599, portanto, nos albores aí da modernidade. Né? O Hamlet, quem é o Hamlet? Né? O Hamlet é um sujeito que a gente poderia chamar que talvez tenha sido o primeiro neurótico, né? O inventor da neurose. Porque o que acontece com o Hamlet? Ele anda lá pelo castelo e tal, e ele vê o espectro, né? O fantasma do seu pai. Né? Ele vê, mas não vê, não é uma alucinação, ou seja, não é um delírio, não é uma alucinação, ou seja, não é uma psicose no sentido de um fenômeno de alteração, né, perceptiva. É um espectro, né? Ou seja, é aquilo, são essas coisas que nos incomodam, né? A voz da consciência, alguma coisa, uma vozinha que nos fala, né? Enfim, é isso, né? Essa coisa que nos perturba sempre. E aí essa coisa diz para o Hamlet, né? Diz para ele assim, olha, tu sabe o que aconteceu? Só que isso que o espectro do pai, o fantasma do pai, diz para ele, todo mundo já sabia, né? Que aí tem a frase do que há algo de podre no reino da Dinamarca, né? Bom, o que é esse algo? Algo cheira mal. Isso também é uma das do que nos franceses tem essa acepção de malaise, né? A malaise, como os brasileiros diríamos, olha, algo está cheirando mal, isso aí não está cheirando bem, isso aí não. Enfim, o que cheirava mal, né? O que cheirava mal era que o tio dele tinha matado o irmão, obviamente. E o irmão dele, o Hamlet era o príncipe, era o filho do rei. Então, né? Então, o tio dele tinha matado o rei, né? O pai dele, usurpado o trono, obviamente, e ainda por cima casado com a mãe dele, casado com a rainha. Né? Ou seja, era um crime, né? Era um crime completo. Às vezes a gente se assusta com as coisas que acontecem no Brasil e tal, na contemporaneidade, mas eu acho que, no fim das contas, nós não somos tão criativos assim. Então, o Hamlet fica em dúvida, né? Fica em dúvida. Essa é uma questão do sujeito da modernidade, né? A dúvida como um marcador do desejo. Eu não sei se vou, se fico. Eu não sei se caso ou compro uma bicicleta, né? Esse sujeito moderno, para eu sei que tem muitos filósofos aqui, ele foi fundado por Descartes, né? É o sujeito cartesiano. Porque quando Descartes coloca a questão penso, sou, penso, logo existo, o cogito ergo sum,
Na verdade, onde está o sujeito aí? O sujeito, logicamente, que ele não está no pensamento, né? Porque, bom, não tem como ele fazer uma identidade completa entre o ser e o pensamento, também não está no pensamento, né? Então o sujeito fica numa espécie de impasse, né? Talvez, então, o sujeito está no logo, está no ergo ali, ele está no meio, né? Ele está dividido, Lacan diria, né? Ele está entre uma coisa e outra, ou seja, ele nunca consegue uma identidade completa, né? Uma assunção identitária completa, né? Como talvez a gente pensa que talvez antes houvesse lá na Idade Média, mas eu acho que não, nunca houve, mas enfim, não importa, a gente não sabe. O que a gente sabe é que a partir da modernidade isso não há mais, né? Então o Hamlet é a expressão, digamos, literária, né, disso aí. Ele fica em dúvida, ele cria tem um impasse, né? Porque o que acontece? Bom, se ele fosse um herói clássico, lá, um herói épico, né? Um herói da, de, de Homero, ok, até podia ter dúvida, mas ele ia lá e ia fazer o serviço porque o lugar dele, a arete, a virtude, ia requerer que ele vingasse o pai e retomasse o lugar que era dele, né? Porque, na verdade, tinha duas coisas a fazer. Teria duas obrigações, né? Duas obrigações, digamos, dentro dessa identificação que se ele tivesse direto com o direito divino, né? Enfim, com os deuses. Destituir o usurpador e tomar o lugar, né? Que era de fato dele. Ele não faz, obviamente, nenhuma coisa nem outra, ou ele fica em dúvida, né? E ser ou não ser, eis a questão, né? Essa é a frase do Hamlet. Então, o Hamlet é esse sujeito moderno, né? Que ele sempre fica entre o seu desejo e fazer ou não fazer, ir ou não ir, né? Enfim, o Don Quixote, né, que é um cara, o Don Quixote parece, o Don Quixote tem uma perspectiva muito de alguns conservadores brasileiros, assim, né? Porque parece que eles leram muitos livros antigos e eles querem fazer com que a realidade se conforme àqueles livros antigos, né? Então o sujeito fica dividido, né? Ele não sabe se ele vive a realidade ou se ele vive aquilo que ele pensa que teria que ser o mundo, né? É muito interessante. Então o Don Quixote também tem isso da modernidade, que ele é um cara que ele fica doente porque ele leu muitos livros, né? Que nem nós aqui, né? Todos e tal, professores, o pessoal que está em torno da comunidade universitária, a gente fica doente porque lê muitos livros. Bom, mas eu acho que a gente leu os livros certos e tal. Então, o Don Quixote, enfim, ele é isso, ele é saudoso de um mundo que ele nunca viveu, né? Que é o mundo dos Cavaleiros Andantes, que naquela época que ele estava ali, já não era. É por isso que ele tem uma certa defasagem, né? Então é por isso que ele vê ali onde tem Moinhos de Vento, ele vê sei lá, gigantes, né? Enfim. De qualquer forma, ele tem uma crise também, uma crise identitária, né? Ele não se conforma a si mesmo, né? Robinson Crusoe, que é a ideia da solidão, né? Enfim, é interessante a história de Robinson Crusoe, porque Robinson Crusoe, antes de virar náufrago, antes de entrar nessa aventura solitária, ele passa pelo Brasil, e é interessante, está lá no livro. É um romance, né? Enfim, ele passa pelo Brasil e ele se desencanta. Ele tem eu acho que ele tem uma fazenda no Brasil, uma fazenda que tem logicamente, o regime de exploração escrava, né? E isso meio que perturba ele, né? E de algum modo. Então, esse é um detalhe que está no livro ali, que às vezes. Né? Então, ele esteve no Brasil antes de naufragar e de se haver com essa experiência da solidão, né? Que é também né? Também é um conflito, né, da modernidade, né? A intimidade ou o isolamento, né? Para onde eu vou? Né? E o Fausto, que é um personagem que eu adoro muito, né? Que é um professor, coitado, ele vende sua alma ao diabo, nós fazemos isso todo dia, enfim. E
ele então fica assim, né? Ou porque, bom, ele vai viver com uma alma que não é a sua, ou ele não vai viver com a sua alma, né? Mas, enfim, esses são os impasses da modernidade, né? Eu recomendo esses livros, são muito legais. Bom, para terminar essa primeira parte aqui, e aí eu acho que eu vou trazer algumas coisas, a gente pode conversar mais, fazer um bate-bola. Freud ainda fala, né, no texto dele, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode, algumas ideias que depois a gente pode usar, que é quais seriam as formas da gente mitigar o mal-estar, né, ou o sofrimento, né? Ou seja, então, isso quer dizer mitigar o mal-estar e produzir bem-estar ou não, né? Enfim, prazer ou desprazer, vamos pensar em Freud. E, bom, tem um pouco a ver com aquilo que eu estava falando ali antes, a respeito dos nossos personagens literários, né? E, claro, tem a ver justamente com esse encontro do sujeito com a civilização, especialmente do sujeito moderno, né? Então, o que a gente pode fazer, né? A gente pode praticar a evitação, por exemplo, é agora o que nós estamos fazendo, né? Numa época de normalidade, a evitação geralmente se paga um preço bastante alto e tal, né? Não é uma estratégia a ser usada com parcimônia, eu diria, né? Enfim, ela vai trabalhar com uma certa, né, diminuição da potência da vida, né? Mas, enfim, é uma técnica possível, né? Quem faz bem isso são os eremitas, né? Enfim, as pessoas que, né? Então aí levam isso ao paroxismo, né? Que é, não, vou me isolar para evitar os, é, os horrores, as agruras do mundo. Mas, como eu disse, né? Não sei, é uma técnica que tem, principalmente no mundo ocidental, tem suas limitações e a gente está vendo isso, né? Ainda que a gente não esteja completamente isolado e tal, né? Mas tem, né? Para nós é mais complicado. Eu não sei se é uma técnica que, como eu disse, não sei se a gente pode usá-la em larga escala. O trabalho, né? O trabalho aqui quer dizer a relação que eu tenho com o outro, né? Enfim, essa relação que eu tenho com o outro. Logicamente que o trabalho é fonte de bem-estar e é fonte de mal-estar, né? Nós temos, ok, por exemplo, na forma capitalista de apreensão do trabalho, né? É lógico que isso, principalmente agora, no capitalismo pós-moderno, cada vez o trabalho tem menos valor, né? Enfim, ou cada vez é extraído mais valor do trabalho. Então, mas enfim, o trabalho como um lugar, como algo que de alguma forma produz alguma significação tua no mundo, né? Uma apreensão no mundo, um modo de tu te manifestar no mundo é fundamental. É por isso que a precarização do trabalho, né? Ela é aviltante, porque ela justamente ataca uma das formas, né? Ou, né, talvez a principal forma, né, de estar no mundo, né, do sujeito humano. Tu sempre pode fazer uma intoxicação anestésica, o que é a ideia de tu te drogar, né? Enfim, o que dizem que uma das coisas que aconteceu agora na pandemia é que aumentou, né, o número de pessoas, o uso de drogas, de álcool e outras drogas, né? Eu, particularmente, retomei a minha assinatura de vinhos que eu tinha deixado de lado, né? Então eu acho que talvez isso tenha alguma coisa a ver. Mas, enfim, claro que isso é alguma coisa que não pode ser também, né? É uma técnica que está na humanidade desde sempre, né? Também. Não dá para dizer assim, o mundo das drogas agora. Não. Droga é uma coisa, a relação com as drogas ela é uma relação ritual, né? Que a humanidade tem. Né? Enfim, claro, isso vai ter expressão ao longo do tempo que são diferentes, né? Agora, tu dizer que as drogas foram inventadas agora, não dá. Mas, de qualquer forma, também não é uma técnica que se possa, mas ela existe. A sublimação tem a ver com a criação, né? com a coisa criativa, com a arte, né? Com a própria experiência cultural, né?
Um psicanalista inglês chamado Winnicott, ele se perguntou, né, afinal de contas, onde nós estamos, né? Qual é o mundo que nós habitamos? Também é uma pergunta como essa, né? Enfim, os psicanalistas, às vezes, nos fazemos essas perguntas, né? Por que nós nos fazemos? Porque os pacientes fazem para nós, né? Enfim, então a gente fica... Não é porque os psicanalistas são muito espertos. Afinal de contas, em que mundo a gente está? Será que a gente está num mundo completamente solipsista das nossas fantasias, dos nossos pensamentos? Ou será que a gente está num mundo completamente exterior, enfim? Né? Provavelmente nenhum lugar nem outro. Né? Nós estamos numa espécie de lugar intermediário. Né? Ele vai chamar de um espaço transicional. Né? Esse espaço transicional é precisamente esse espaço do uso, do uso e da imersão, né, na cultura, né? Especialmente na linguagem. Né? Falando aqui de narrativas e tal, né? Mas, enfim, então a sublimação tem a ver com isso, tem a ver com como a gente pode, né? O mundo do trabalho ele é mais pesado, porque tem gente que consegue ser criativo no trabalho e tal, né? Mas, geralmente, a gente deixa um espaço para outras coisas, né? Para ser um exercício mais sublimatório, mais criativo, enfim, né? De coisas que a gente gosta. Seria a aproximação com algo da ordem do hobby, mas não só isso, não é só um hobby. É a forma que tu tem de te relacionar com as coisas, fazendo delas, né, fazendo de um limão uma limonada. Né? Freud diz ainda que a gente pode pegar para dar conta desse sofrimento e a gente vai inventar algumas ilusões, ele vai... Aqui tem um ponto controverso, ele coloca como a maior das ilusões a religião. Né? Eu não vou entrar nesse ponto aqui, né? Mas, enfim, e ele diz, religião algumas, pode ser religião, mas eu sei, por exemplo, que o Fábio fala da questão da religião, né, que hoje se tem muita religião e pouca teologia, né? Enfim, né? Então, talvez isso que e eu gosto dessa frase dele, eu acho que essa religião sem teologia, é ela que tem essa função mais, digamos, de um certo entorpecimento ilusório. Né? Assim como algumas filosofias, assim como a própria lógica do mercado, no sentido de que todos nós somos, né, como tem aí algumas filosofias de autoajuda, todos nós podemos ser empreendedores e a vida toda pode ser e deve ser empreendida, enfim, tudo isso também, obviamente, que está é um dispositivo, né? É uma fantasia ideológica. Né? Isso que é. O delírio seria, então, a saída psicótica, né, de perda da realidade, aqui é uma questão clínica, mas, enfim, é a saída pela loucura. Né? O amar é interessante, né? O amar tem a ver com essa questão da relação com os outros, né? A questão amar não é só uma coisa, né? Então, amar, é ser amado, é ser indiferente também, o amar é odiar, também vem junto, né? Enfim, então, tem uma gramática, o amor tem uma gramática. Então, nós usamos o amor como uma forma de dar conta do sofrimento. Né? Como eu disse, né? Uma narrativa... Obrigado. Uma narrativa uma espécie de gramática, né, que nós usamos para dar conta do sofrimento, então, nas nossas relações amorosas. Né? Enfim, é uma forma de tu fazer isso. E ali, aqui tem a estetização da existência, que seria também como a sublimação, mas digamos, na sublimação é tu produzir, então, um objeto, que seja um objeto de arte. Né? Aqui não precisa ser um artista, né, na sublimação. Então, né? Pode fazer lá um bom prato e tal. Isso é esse sublimatório. Agora, a estetização da existência é justamente a ideia de tu conseguir fluir o belo, né? Seja lá qual a noção que tu tenha, né, de belo. Então, né? Tá ligado um pouco à sublimação, mas, digamos, é do lado de tu apreciar, ou te permitir apreciar os objetos sublimatórios. Tá? Bom, assim, em termos de conceitos era isso. Eu queria discutir com vocês algumas coisas assim mais próximas do que nós estamos vivendo.
eu queria trazer aqui para vocês, né, dentro desse escopo aqui que a gente está falando, do mal-estar, do sofrimento, do sintoma, algumas situações que estão colocadas para nós aqui na pandemia. Bom, vocês viram que eu coloquei ali, eu não coloquei, eu coloquei ali a angústia junto com o mal-estar. Na verdade, a gente poderia fazer ter uma precisão um pouco melhor, assim, a gente poderia dizer que a angústia ela tem a ver com o tempo e ela está muito mais relacionada com o indivíduo, né? No sentido, vocês vejam, o que isso quer dizer? Vocês sabem que a angústia sempre é um afeto antecipatório. Sempre não, mas quase sempre ela tem em jogo uma questão de um afeto antecipatório, uma tentativa que eu tenho de tentar antecipar algo e para tentar dar conta, para tentar controlar. Bom, e o mal-estar, por sua vez, vocês vejam, é uma manifestação que eu tenho trazido aqui como uma manifestação social e que tem a ver, obviamente, com o espaço, né? Que espaço? O espaço cultural, né? O espaço social. Bom, mas assim, ó, o que acontece? Vamos falar um pouco, então, dessa questão, né? De como a gente pode dar conta disso. Esse mal-estar, no Brasil, ele assumiu uma narrativa, né? Uma narrativa conflitual. Ele começou a funcionar pela lógica de que, bom, não tem isso de a vida ou a economia, é a vida e, né, e depois a gente vai ver o que se faz com a economia. Mas então o único lugar onde isso aconteceu de forma como se sustentou, né, ou tem se sustentado é no Brasil. Como é que nós podemos pensar isso? Eu vou trazer aqui uma metáfora, uma história, né, do Lacan, o Lacan, para exemplificar aquilo que seria uma escolha forçada, que não é nenhuma escolha, né, mas, digamos, a escolha forçada do neurótico, né, então o neurótico ele vai ter uma escolha forçada no sentido de que nós optamos ou vamos ter uma vida castrada, uma vida atorada, uma vida barrada, e pô, a gente admite esse preço, tá? Mas aí, enfim, ele vai dizer o seguinte, ele diz, olha, o que acontece com o neurótico é que para ele está colocada a escolha entre a bolsa ou a vida, tá? Só que essa escolha ela não é uma escolha possível. Por que ela não é uma escolha possível? Porque se tu escolher a bolsa, muito provavelmente tu pode perder, ou tu coloca em risco, pelo menos, a vida e a bolsa, né? Porque, principalmente no Brasil, né? Enfim, o Lacan era francês e tal, ele não conhecia o Brasil. Mas, enfim, no Brasil, isso no Brasil isso faz todo sentido. Quando te coloca a bolsa ou a vida, se tu faz qualquer menção, ou se tu, eventualmente, né, tu pode perder a bolsa e a vida, né? E aí, é isso que vai acontecer. Então, na verdade, a escolha que tu tem é a vida seguindo, e tu seguir sem a bolsa, né? Então ele fala disso, bom, o neurótico seria esse, que escolhe a vida e segue sem a sua bolsa. Tá? O que acontece? Bom, esse é o tipo de escolha, a lógica dessa escolha, ela é similar a essa escolha que foi proposta. Ou seja, não tem como tu escolher a economia, né? A economia seria a bolsa. Aí se tu escolhe a economia, tu perde a economia e as vidas, né? Não tem como. Então tu tem que escolher a vida, né? E aí, bom, depois ver o que acontece com a economia. Então, essa é uma escolha. A própria questão de tu formular essa escolha, essa possibilidade, isso já é uma canalice. Né? É uma canalice por quê? Porque é verdade, concordo. É uma canalice porque
eu vou adiante. Porque o que acontece? Tu não está jogando, porque, digamos assim, ó, digamos que na situação da Bolsa da Vida não fosse só tu, fosse tu e um outro companheiro, tu e uma outra pessoa. Aí tu está num lugar seguro, ou que tu julga seguro, né? Porque também tem isso, tem uma certa psicologia disso, né? Porque também se julgar seguro é uma perspectiva infantil, né? Então tá, tu tá num lugar que tu é seguro. E aí tu diz pro teu amigo que tá lá, escolhe a bolsa, escolhe a bolsa, né? Ou tu tá com a tua bolsa e tu diz pro teu amigo, não, dá a tua vida aí pro cara ir embora, né? Então, essa é uma escolha, da forma como está sendo colocada, uma escolha canária, né? Porque, de novo no Brasil, né? Porque isso já está acontecendo de certa forma, porque o que acontece? As políticas de isolamento social, elas têm sido sustentadas por uma série de pessoas que estão se colocando em risco, né? Estão se colocando em risco. Né? Então, isso já é no Brasil. Isso já está acontecendo. Mas a novidade do que está acontecendo no Brasil é ele está pedindo para, ou seja, ele está propondo aquilo que a gente fala de uma política, o Vladimir Safar fala, uma política suicidária. Né? Ou seja, eu estou dizendo assim, olha, não é a minha vida que eu quero colocar em risco. É a tua. Vai lá. Né? Ou seja, essa é a lógica do canalha. Bom, essa é uma das questões que estão colocadas aí. Né? E essa questão, para a gente voltar para a psicologia, ela nos traz, ou ela se conecta com a questão de como nós podemos administrar a questão do medo, né? Ou da angústia. Freud não fala em angústia, né? Freud fala em Angst. Angst é medo, angústia, tudo. Né? E é isso, esse é o termo que ele usa em alemão. Bom, diante do medo, o que a gente pode fazer? Né? A gente pode ter a perspectiva de ser medroso ou corajoso. Vejam que isso não é nenhuma novidade. Isso já estava lá, né, no herói épico, ou eventualmente até no herói trágico, né, a ideia de que tu tem o medo, de que a coragem pressupõe também o medo. Né? É o que acontece, por exemplo, com Ulisses quando é convocado à guerra de Troia. Ele não quer ir para a guerra, ele vai lá, ele estava casado, então ele vai lá e se finge de louco e pega um arado, vai puxar um arado e tal, e está plantando sal. Até que alguém, eu acho que Aquiles coloca o filho dele na frente do arado, né? E ele desvia, e aí vem que ele não está louco, e aí então ele vai para a guerra e vira né, e cumpre a arete lá, que é a identidade com os deuses, né? Cumpre o seu dever heróico. Então a coragem e o medo estão juntos, né? Então tu tem que, né? A covardia aqui no sentido, a covardia é inteligente agora, né? É preciso que a gente tem um bicho lá fora, preciso que a gente fique aqui dentro e tal, né? A coragem está do lado dessas pessoas que estão saindo, dos profissionais de saúde, né? Eles são os heróis, tá? E o heroísmo não implica a falta de medo, né? Claro que não, eles têm medo, né? Mas eles são impostos pelos seus valores, pela sua arete de heróis, eles vão e se embrenham, né, a salvar vidas. O contrário, então, né, do medroso, então o medo e a coragem, eles estão juntos, né? A covardia e a coragem, elas estão, é isso que eu disse para vocês, elas estão juntas, né? Até mesmo no herói épico. O contrário disso é a tolice, né? A tolice é esse sujeito que não, né? Que aí entra um pouco, talvez, a gente possa explicar um pouco essa psicologia do que eu estava falando antes. A tolice é o negacionismo, né?
E aí o tolo ele nega, ou porque ele nega, porque ele acha que não tem nada, porque ele não sabe, ou ele nega porque ele se acha numa posição privilegiada, ele se acha que ele é melhor que os outros e ele é uma criatura, então, iluminada e com ele nada acontecerá. Né? Logicamente que essa é uma posição infantil, voltando à questão do desamparo lá, né? Que é a posição de identificação com os pais. Né? Na verdade, nós, em desamparo, a gente durante um tempo, pelo menos, né, colocamos os nossos pais nesse lugar de heróis para dar conta desse desamparo. Claro, até que na adolescência, ou um pouquinho antes, a gente descobre que não é nada disso. Questão da angústia, né? O que nós temos feito com a angústia? A angústia é uma questão de que ela não vale para todo mundo, né? Da mesma forma, né? Ela não incide em todo mundo da mesma forma. Por exemplo, as pessoas mais velhas, é logicamente que a angústia ela aparece como uma presença da morte. Não? Eu recomendo que se ligue todos os dias para as pessoas mais velhas e converse, porque é isso que eles querem. Né? Se tem uma rotina. Eu recomendo isso. Recomendo isso muito. As crianças, o que nós temos visto bom, as crianças, elas é interessante porque, bom, não que a pandemia nos trouxe uma nova, ou vai nos trazer uma nova, eu não acredito, né? Vai nos trazer uma nova visão de mundo. Ela vai trazer se a gente fizer uma nova visão de mundo. Né? Mas uma das coisas que a pandemia trouxe, que bom, né? Que o liberalismo no Brasil não tem condições de ser implantado, não a partir de uma sociedade que fez uma transição direta entre que o mesmo capital que foi o capital escravagista virou o capital, né, da industrialização, né? Em São Paulo foi isso que aconteceu. Mas assim, além disso, né, outras bobagens que apareceram, como por exemplo o ensino em casa, né, homeschool, chamado. Né? Claro que as crianças é claro que hoje, modernamente, as crianças precisam e necessitam da escola, né? E a escola é um lugar, um espaço fundamental, né, de socialização. Né? Os pais não temos como dar conta disso tudo. Né? Não temos como dar conta dessa função hoje de educação dos filhos, né? Completamente. Então, talvez aí o que a gente faz? A gente não pode e não deve fazer as coisas da mesma forma, ou tentar fazer da mesma forma que se faz na escola. Né? A gente deve, talvez, apresentar para os nossos filhos a ideia de que, bom, nós vamos fazer desse modo e você vai voltar para a escola, ou você, né, vai, eu estou aqui para te ajudar, mas tem coisas que só tem como ser aprendidas na escola. Né? Quanto a nós que eu digo, nós do mundo adulto, eu acho que nós já estamos um pouco saturados, né, dessas interações virtuais, né? Então, eu vou pedir para vocês, eu acho que talvez um bom conselho seja não me mande muita coisa no WhatsApp, não por e-mail, enfim. Eu acho que talvez a gente precise de um tempo para compreender, assim.